Por que os homens não entendem indiretas? Por que será que a macharada não entende indireta, né? É uma pergunta muito boa. Isso porque o cérebro masculino, por causa da cultura, da criação, das condições sociais, tudo mais, né? Nesse sentido, é um cérebro que ele foi condicionado a achar a solução das coisas para aquilo que seja o mais rápido possível, né? E um exemplo disso é que muitas mulheres elas reclamam, né, dos seus maridos, dos seus noivos, dos seus namorados, dos seus irmãos e até mesmo dos seus pais, né, pai masculino no caso, quando elas desejam receber alguma coisa deles, né? Por exemplo, e comer fora de casa. É um negócio que eu escuto bastante, né? Em terapia de casal. Ganhar algum tipo de presente, ou algo nesse sentido. Isso porque elas chegam, né, as mulheres, e elas dão aquela indireta e elas falam: Nossa, olha, não tem nada pra comer nessa casa, não tem nada pra gente comer. E muitas vezes, né, o que elas esperam é que os homens as levem pra comer fora. E o homem com aquele cérebro estruturado em resolver problemas, né, na resolução dos problemas práticos e em já dar uma solução para as coisas, vira para essa mulher e simplesmente fala: olha, já que não tem nada aqui tá pronto para comer, então vai e prepara alguma coisa para você mesma comer, né, pra gente comer. E aí a mulher fica doida, né? Ela fala: nossa, que cara incompreensível, o cara não entende. E realmente ele não vai entender se você vir com indiretas. Isso porque, evolutivamente, o cérebro do macho ele foi condicionado para resolução de problemas. Ou seja, se o colchão da cama, né, se o colchão tá ruim, né, para dormir, e aí a mulher fala: olha, esse colchão tá ruim, tá vendo? Não dá para dormir nessa casa, né? Ele não vai te levar para dormir num hotel. Ele vai comprar provavelmente um colchão novo, quiçá, né? Ou o mais provável que ele faça, se for possível, se não for aquelas camas box, né? É virar o colchão para a parte que não tá tão ruim assim. Por quê? A parte que tá menos usada. Por quê? Porque o cérebro dele é para resolver aquele momento presente, é para resolver aquele problema. A gente está falando aqui de um homem funcional, de um homem estruturado, que as motivações masculinas dele, né, comportamentais, são para resolução de problemas, são para gerir a família, são para gerir as situações, não de homem vagabundo que não quer nada da vida, que só quer aproveitar da situação, da mulher, de outros homens, né? Sim, porque a gente sabe que essa parte também existe. Isso é algo interessante, porque os nossos ancestrais machos, eles precisavam estar atento ao ambiente presente a todo momento. Ou seja, naquele momento, naquela situação, ele precisava resolver o que era necessário resolver. Por isso que o cérebro masculino, ele também é maior do que a estrutura do cérebro feminino por causa do tamanho do homem evolutivamente. Não que ele seja... não quer dizer que o homem seja mais inteligente do que a mulher, de modo algum, né? Muitas vezes ao contrário. Mas em hemisférios específicos do cérebro masculino, você tem ligações dorsolaterais que ficam na parte frontal, né, do nosso cérebro, que são condicionadas na atenção daquele objetivo de curto prazo momentâneo. Não que a mulher também não tenha, muito pelo contrário, a mulher também tem essa parte do cérebro, viu? Não tem nada a ver. Mas para o homem, é aquela parte que faz o homem ser desse jeito. E por que ele é desse jeito? Porque também você tem a condição cultural que leva aquelas ligações hemisféricas dorsolaterais que vão gerar então um comportamento para o homem, né? E aí a condição da cultura é que o homem ele tem que ser forte, ele tem que resolver problemas, ele não pode chorar, ele não pode isso ou aquilo, tem que prover o alimento, tem que dar as condições de sobrevivência dos filhos, da esposa com auxílio da mesma. E a maioria das culturas ainda pregam isso. E o homem se condiciona a isso porque o cérebro se propõe ao ambiente onde ele está, de resolver esses problemas, por uma pressão realmente cultural, da cultura, de outros homens e de si mesmo, porque ele cria aquela estrutura no cérebro. As mulheres, por exemplo, elas apresentam maiores habilidades emocionais. Emocionalmente,
os comportamentos das mulheres são mais assertivos. Então elas conseguem avaliar expressões emocionais de outras pessoas, sentimentais, do que os homens, né? E o que diz respeito à inteligência emocional. Nesse sentido, ao invés de você dar uma indireta, né? Você vai, ao invés de você dar indireta sobre uma coisa, chega no seu marido, no seu namorado, no seu pai, no seu irmão, vá direto ao ponto, né? Ó, hoje, meu querido, hoje eu quero sair para comer fora. Hoje eu quero dormir num hotel com você. Hoje eu preciso disso. Olha, eu quero viajar com você. Olha, eu tô precisando de alguma coisa específica. Eu quero uma roupa nova, eu quero um presente seu. Eu quero isso, eu quero aquilo. Deixe bem claro aquilo que você quer, aquilo que você deseja. Seja direta, seja reta, porque o cérebro do homem ele entende isso de uma forma conclusiva. Isso é difícil para as mulheres entenderem. Você vai ter momentos na vida, né? Eu vejo muitas mulheres falando isso, que é difícil elas chegarem a uma conclusão e o marido simplesmente vai lá e já dá a conclusão, né? E eu até brinco, né, que as mulheres falam assim, nossa, mas às vezes eu não quero que ele conclua, eu quero que ele sinta. Mas é difícil para o homem, né? Porque essa questão de sentir, muitas vezes aquilo foi retraído nele, né? Foi colocado para baixo do tapete por causa de uma sociedade que fala que o homem tem que ser assim. E vai fazer o quê? Né? Nós sabemos que as taxas de ansiedade, depressão, as pessoas que elas dão fim nas suas próprias vidas, a maioria dos homens, né? Então, por fim, se você, mulher, fizer isso, depois não precisa me agradecer, mas provavelmente você vai ter aquilo que você deseja ao lado de quem você ama. Não faça rodeios, não ache que ele vai descobrir tudo que você está pensando, de que ele precisa descobrir o que você está pensando, o que você pensa, e nem você precisa descobrir o que ele pensa, ou o que não, esquece isso, tem nada a ver isso. Isso é uma distorção cognitiva chamada leitura mental até. Dialogue, converse, use isso aqui, ó. A boca, para falar, para verbalizar, né? Faça um diálogo funcional com ele e pronto, a relação vai melhorar a cada dia mais e mais. E uma dica para as mulheres, entendam uma coisa muito interessante e funcional. O cérebro do homem, ele não ignora sentimentos por frieza, porque ele é um cara frio, não, muito pelo contrário. Muitos homens sentem emocionalmente, mas não sabem como expressar. Mas isso ocorre por quê? Porque o homem foi treinado para resolver problemas e não para decifrar indiretas.